Bom, o projeto Crochê de Cinema surgiu de uma vontade já antiga nossa, que era transformar inspirações em tudo que a gente via ao redor em peças em crochê. E aí, depois de conversar com o pessoal da Fios Pinguim, a gente resolveu em conjunto criar esse projeto que é totalmente inspirado em obras cinematográficas, no qual essa primeira temporada a gente pegou bastante referência aí de obras-primas mais clássicas. E que agora, nessa segunda temporada, nós resolvemos fazer um mix aí, né, utilizando referências de filmes clássicos, cult e mais atuais. Até porque tem muito filme bom rolando por aí, né, e que a gente pode se inspirar muito através deles. Mas o legal é frisar que a ideia principal era mostrar para todo o nosso público aí que está acompanhando os projetos feitos com a Fios Pinguim de que é possível criar milhões de peças feitas em crochê e em outras técnicas, simplesmente prestando atenção na fotografia, na história, no enredo, nos personagens, ou mesmo em vestimenta, né? A parte de figurino que eles usam ali também dá para fazer alguma coisa que não seja igual, ou até que pode ser igual, mas que dá para tirar proveito de alguma casquinha disso e transformar numa outra peça exuberante. Então, a ideia principal era essa. Para criar as peças que a gente produziu agora na primeira temporada, a ideia foi estudar a fundo os filmes, então a gente assistiu uma, duas, inúmeras vezes, apesar de a maioria desses filmes a gente já ter visto bastante e até mesmo termos esses filmes em casa, não só assistir em streaming, mas como a gente é muito fã, a gente tem CDs de trilha sonora, DVDs, então a gente assistiu bastante a fundo, fez uma pesquisinha um pouco minuciosa em alguns detalhes, para a gente poder fechar de fato o que a gente queria apresentar para o público nas peças que a gente criou. Então, parte disso, vou dar um exemplo, o cardigan que eu fiz, baseado no filme Volver, do Pedro Almodóvar, ele tinha uma referência muito forte à peça que a personagem usava, né? Só que no caso, essa peça era um cardigan que não era feito à mão, não era um tecido, mas ela tinha aquelas cores que eu gosto muito da combinação, que é o roxo com o vermelho. E apesar da peça original do filme ser um xadrez, eu quis trazer as cores lisas, né, para o projeto, mas eu quis trabalhar essa brincadeira de, por exemplo, a manga ter as duas cores, né, a gente trabalhar o brilho do fio que a gente utilizou. Então, foi um estudo da peça, mas com uma outra visão, trazendo a técnica do top-down, que nem todo mundo conhece ainda, mas que é uma possibilidade muito bacana de produzir um cardigan, por exemplo. Outra coisa que eu gostei bastante de trabalhar foi o projeto que a gente fez para o filme Meia-Noite em Paris, que é uma bolsinha com o fecho da vovó, que na verdade ela era um tamanho já um pouco mais atual, vamos dizer assim, então você consegue colocar um smartphone, chaves, batom, fones de ouvido, álcool gel, essas coisas da atualidade, né, num formato clássico, trabalhado com um ponto fantasia. Então ela trouxe o glamour da década de 20, que é o que a gente se inspirou no filme, né, apesar de no filme a gente poder observar que as mulheres praticamente não usavam bolsas, né? Mas quando apareciam usando, eram peças muito pequenas, muito compactas, que de fato naquela época era para carregar batom, por exemplo. Mas o legal de deixar aqui é dizer que a gente não estudou apenas a obra cinematográfica, né? Não só o filme, um pouco dos diretores, um pouco da fotografia. A gente estudou um pouco também da época em que o filme se passou. A gente estudou um pouco a respeito da moda daquela época também, e isso tudo influenciou na produção das nossas peças, que são totalmente autorais e feitas com os fios lindos da Fios Pinguim. Bom, aí quando a gente teve a ideia de criar esse projeto, a gente queria uma coisa que fosse de fato caricata mesmo, que trouxesse para esse universo das videoaulas, né, uma coisa que desse aquele gostinho em quem estivesse assistindo de ir procurar o filme e assistir o filme. E a gente gosta muito de um programa que provavelmente vocês devem conhecer, que chama Comida de Cinema. Ele é de um canal chamado Testmade, que inclusive é do YouTube, e a gente assistia muito, eu principalmente assistia muito esse programa e achava muito legal o jeito que ela trazia a questão das obras, né, cinematográficas para a cozinha. Só que nesse programa ela trabalhava o quê? Ela trabalhava as obras, pegava alguma referência com relação à comida e à afetividade das obras e trazia para esse programa, e ela era caricata. Então a gente achou muito legal trazer isso nessa proposta do crochê
para que as pessoas tivessem a curiosidade de conhecer as obras, e acho que super funcionou. Então o que a gente fez? A gente transformou o nosso ateliê num espaço que remetesse ao filme de um modo geral, né? A gente não pegava uma cena específica, mas a gente trazia um todo, assim, daquela parte de fotografia que a gente pudesse identificar. Então as cores a gente trabalhou muito, por exemplo, a Amélie Poulain, se vocês olharem o vídeo, vocês vão notar que a predominância de fundo é vermelho e verde, que é a predominância do filme de fato. Então a gente estudou um pouquinho essa questão da paleta de cores, tudo isso para trazer um pouco essa simbologia do filme, para que as pessoas pudessem ver, identificar e assistir depois, né? Isso é uma das coisas. E salvo o primeiro, que a gente ainda não tinha tido esse insight, que foi o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, mas o segundo a gente quis trazer algum trejeito ou alguma parte muito simbólica do filme para que o pessoal pudesse identificar rapidamente, né, durante a execução desse vídeo aí de apresentação, né, que tem um pouco da videoaula ali também, que traz detalhes mais importantes da peça, no qual você finaliza ela com a utilização da receita escrita que fica disponível no blog da Fios Pinguim. Na primeira temporada a gente optou em escolher filmes mais clássicos, né, filmes cult e tal, que a gente gosta muito. E agora para a segunda temporada a gente resolveu escolher alguns dos filmes que são mais atuais, né, a gente fez uma escolha um pouco mais misturada, filmes antigos com filmes mais novos, até porque a gente abrange assim uma quantidade de público maior, inclusive. Então a gente espera que o pessoal se deleite agora nessa segunda temporada, já conhecendo a primeira, já vendo aí, né, o que a gente produziu para a primeira temporada, e que produza muito as peças que a gente se propôs a fazer aqui. Algumas já estão em produção, né, a gente já está trabalhando em cima, e a gente quer muito que o pessoal produza, compartilhe aí o que achou do nosso projeto, o que está achando das peças que a gente optou em fazer, porque pra gente é uma honra ter essa parceria incrível que é a Fios Pinguim e trazer materiais assim tão legais pro nosso público. E o que a gente espera é sucesso, gente. Espero menos que isso, claro que não, né? Bom, e é isso, gente. Estou aqui então para fazer esse convite para vocês, para assistirem a segunda temporada do Projeto Crochê de Cinema, que tá, ó, um must. Não perde, hein? Logo, logo a gente aparece por aí na telinha do seu celular para você acompanhar os projetos novos dessa segunda temporada em parceria com a Fios Pinguim. Até!